de coligações proporcionais a partir dessa eleição é algo extremamente recente, é algo que vocês participarão desse processo evolutivo. Lembrando que nós não conseguiremos ver o ápice da democracia, porque a democracia ela é a arte, ou ela assume a arte de sempre adaptar-se de acordo com o ambiente no qual ela esteja inserido. Então, a convenção partidária, ela representa uma atividade que comprova o fundamento do pluralismo partidário previsto na nossa Constituição Federal. Por quê? Porque é o seguinte, o pluralismo partidário, ele implica em que, caso eu queira sair candidato para algum cargo, eu obrigatoriamente preciso estar filiado em algum partido político. Por quê, professor? Porque, como todos nós sabemos, não é possível a candidatura avulsa. Lembrando que a candidatura avulsa, ela implicaria em uma relativização dessa questão partidária em nome do interesse particular, o que nós sabemos não ser possível. Aqui, pessoal, o que nós precisamos entender é que a convenção, embora ela tenha previsão legal, ela acontece nos exatos termos do estatuto de cada partido. Professor, não entendi. Como que ela possui previsão legal e como que ela funciona nos termos do estatuto de cada partido? Ela tem previsão legal. Por quê? Somente mediante as convenções que acontecerão no período de 20 de julho a 5 de agosto, cada agremiação partidária poderá entabular negociações para coligações majoritárias e para lançar aqueles seus candidatos dentre os escolhidos pelos filiados. Ou seja, essa é a previsão e o mínimo que tem que conter em um ato que prevê essa convenção. No entanto, cada estatuto pode fixar, por exemplo, regras gerais e de aplicação abstrata de como isso acontecerá. O quórum, o modelo de votação, a maneira pela qual será proclamado o resultado do vencido. Então, todas essas questões, elas são criadas e elas são instrumentalizadas pelo partido propriamente dito. Certo? Então, como eu falei no começo, ela garante o que está disposto no artigo 14 da Constituição Federal, uma vez que ela não permite ao candidato avulso a participação, e mais, além de não permitir o candidato avulso quando não filiado, ela também não admite a participação daquele candidato que não tenha sido escolhido pela convenção, que seria também uma espécie de candidatura avulsa. Porque se é a convenção o ato praticado pelo partido em que os filiados, na forma do seu estatuto, escolhem os que concorrerão ao pleito, não pode uma pessoa que não foi escolhido por seus pares participar desse processo eleitoral. Então, a convenção partidária, ela é uma condição inafastável para que o partido lance os seus candidatos. Nós vamos ver um pouco mais à frente, mas uma questão que é importante. Nós precisamos manter a projeção 70-30%, em que 70% pode ser de candidatura do sexo masculino e 30% deve ser, no mínimo, de candidatura feminina. Isso quer dizer que, se uma mulher desistir da sua candidatura,
eu preciso ou colocar uma outra mulher que preencha os requisitos do pleito, ou reajustar a minha proporcionalidade na disputa eleitoral. Eu li esse termo nesse livro aqui, ó, Direito Eleitoral, José Jairo Gomes. José Jairo Gomes. Eu li esse trecho que o partido detém o monopólio das candidaturas. Alguém discorda disso? Algum dos alunos discordam dessa afirmação de que o partido político detém o monopólio das candidaturas? Alguém tem alguma consideração a fazer? Você discorda, Ronivaldo? Ah, não seria isso. Vou reformular as perguntas. O monopólio das candidaturas é o seguinte: o partido político, ele, dentro das suas formas chamadas de estatuto, é ele quem decide. Você vai, você não vai, você vai, você não vai. Seria isso, não na questão de recepção de votos. Na questão de recepção de votos, eu penso igual você. Tirando essa. Exatamente. Tirando essa consideração que o Ronivaldo disse, não tem como a gente discutir esse monopólio dos partidos políticos. Não tem. Se eu não permito, se eu proíbo a candidatura avulsa, obrigatoriamente, ou eu me filio e me submeto àquele processo de cada partido, ou eu não participo do processo eleitoral. Então, nós podemos entender que. Peraí, Ronivaldo, que eu vou entender o que. Não, mas na verdade essa criação vai ser pelo estatuto. São gerais, elas não podem ser criadas no momento da convenção. Tem que ser algo já conhecido anteriormente. O que nós precisamos entender? Ah, não, isso aí acontece demais. Nós vamos falar da convenção ali na frente, mas isso que você disse acontece totalmente. Nós precisamos entender, pessoal, que nós temos, dentro dessa pirâmide, considerem uma hierarquia, em que aqui eu tenho a lei, aqui eu tenho o estatuto, e aqui eu tenho os atos praticados por cada partido. A lei, ela implica em obrigações a serem respeitadas pelo estatuto, e essas duas normas, elas dão o tom para os atos partidários praticados. Isso pode acontecer, Diego, e na verdade tem sido demonstrado que acontece. Mas o que eu quero dizer? Que o Estado, o legislador, ele cria condições obrigatórias para o partido político, e o partido político, dentro dessa limitação legal, ele cria o seu estatuto. Então, pessoal, nós precisamos entender que, reconhecendo a convenção como um ato interno de cada partido, eu preciso admitir e, principalmente, aceitar que, além das exigências legais, eu tenha aquelas exigências particulares, que cada partido tem a sua. Podemos dar como exemplo o critério utilizado por aquele partido novo para não lançar candidatura majoritária no município de Uberaba. Então, são critérios que, em tese, seriam de conhecimento da maioria, para que ninguém fosse pego de surpresa. Essa é uma realidade. Portanto, a convenção, ela vai ser regida de acordo com o estatuto de cada partido, no entanto, sem poder afastar-se
daqueles aspectos previstos em lei. Uma obrigação geral e intransponível. Essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o marca-texto. Obrigatoriamente, isso daqui foi o que nós já vimos, é necessário que o partido tenha o registro no mínimo 6 meses antes do pleito, e é necessário também que, na data da convenção, o partido tenha diretórios permanentes ou provisórios em cada local que pretenda disputar. Eu entendo que o partido político ele tem um aspecto nacional. Alguém tem dúvida disso? Ninguém. Tendo o partido aspecto nacional, para concorrer nesse município de Uberaba, é necessário que aqui eu tenha um diretório definitivo ou provisório que garanta essa participação. O que eu não posso ter é uma eleição sem que determinada agremiação partidária esteja sendo representada. Certo? E, para encerrar essa questão de conceito, é importante isso daqui, ó. Todo, e sem restrição mesmo, todo filiado que esteja em dia, que esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos, deverá participar ou será chamado a participar da convenção do seu partido. Ele não pode, se estiver tudo em regularidade, ele não pode deixar ou ele não pode ter impedido o seu direito de participar. Pessoal, quanto ao conceito, alguma pergunta? Tudo ok? Podemos prosseguir? Eu estou vendo que tem um delay grande entre o que eu falo, o tempo que eu falo e o tempo que aparece. Vou considerar que está tudo ok. Obrigado, seu Edson. A questão da autonomia. Pessoal, é importante a gente falar de autonomia, porque o partido político, ele goza, sim, de uma autonomia. No entanto, como eu coloco aqui, essa autonomia, ela não é absoluta. E o fato de não ser absoluta significa isso daqui, que a justiça eleitoral, ela não é que ela pode, a justiça eleitoral, ela deve exercer um papel de controle preventivo e, quando necessário for, um controle repressivo. Ou seja, tendo ocorrido qualquer ato em que desencadeie uma relação no processo eleitoral, a justiça eleitoral ela vai ser chamada a solucionar determinada demanda. Além dessa condição que deságua no processo eleitoral, já tem sido admitido a intervenção da justiça eleitoral em matérias que sejam internas. Por exemplo, a vedação ao acesso na convenção, a impossibilidade de lançar o nome em razão de assunto. Por exemplo, eu não tenho a minha filiação, está sub júdice. Por conta dessa condição sub júdice, determinado partido não deixa eu participar da convenção. O que eu posso fazer? Eu chamo a Justiça Eleitoral e demonstro que esse impedimento ele está exigindo mais do que o próprio texto de lei. Porque, veja bem, subjúdice não significa que aquela candidatura ou que aquela filiação será nula de qualquer forma. Significa que
existe uma ação judicial que está tratando da sua legalidade. Se comprovada que não tem ou que não existem indícios da sua existência, aí sim todos os atos são nulos. Porém, até que isso seja reconhecido, ninguém pode ter turbado o seu direito de participar. Ou seja, ainda que essa participação seja interna, é possível chamar a Justiça Eleitoral para que ela delibere sobre esse ponto. Então, é muito importante a gente entender que, sim, a competência ela é da Justiça Eleitoral, notadamente quando houver reflexo no processo eleitoral. No entanto, recentemente, a partir de 2016, 2015, 2016, o TSE ele tem intervido em situações que sejam puramente internas, como essa do exemplo que eu passei para vocês. Quanto à autonomia, um outro ponto que a gente precisa falar são as modalidades. De forma que eu tenho a convenção federal ou nacional, eu tenho a convenção estadual ou distrital e eu tenho a convenção municipal. Precisamos entender, e o próprio nome já, e a própria terminologia já indica isso, que a nacional é aquela que irá definir o candidato a presidente e vice-presidente. Por ser nacional, ocorrendo dentro do nosso limite territorial, ela pode acontecer em qualquer lugar. E a estadual, ocorrendo dentro dos limites do estado, pode acontecer em qualquer cidade. E a eleição municipal e a convenção municipal, ocorrendo dentro dos limites de cada município, pode acontecer em qualquer bairro. Ou seja, as convenções, de acordo com a eleição em que se vai disputar, elas acontecerão dentro dos limites geográficos de cada ente. Então, a nacional, presidente e vice, estadual ou distrital, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e, no caso, deputado distrital. E municipal, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Certo? Pessoal, fala comigo, hein? Não deixa eu ficar sozinho, não, porque a garganta até dói. Aqui, pessoal, na semana passada, eu me recordo de ter dado um exemplo em que o Diretório Nacional, ele fez uma intervenção no Diretório Municipal e alterou o candidato a prefeito. Isso acontece sempre que o Diretório Superior entender que o Diretório Inferior tenha cometido transgressões ideológicas, ou seja, algo que vá de encontro àquilo que prega o Diretório Nacional. Então, nesses casos, são previstos, sim, essas intervenções. Detalhe, como eu falei para vocês já por algumas vezes, é importante a gente falar que não só em pequenos municípios, em municípios do tamanho de Uberaba, nós tenhamos partidos políticos que não possuem diretório definitivo, permanente. O que tem nessas cidades são diretórios provisórios, com vigências provisórias, de modo que, no período de convenção, haverá uma intervenção em que todo o diretório será alterado e os grandes caciques é que definirão quem sairá ou quais são os candidatos de determinada agremiação. O período de realização eu já falei. Agora, uma coisa que eu não havia comentado, isso daqui. A data para que aconteçam as convenções, do dia 20 até o dia 5 de agosto. É necessário que eu dê uma brevidade satisfatória, para que não haja impedimento
por conta do tempo. No entanto, eu posso fixar no meu edital que essa convenção aconteça no domingo às 3 horas da tarde, desde que eu justifique que essa finalidade é para uma maior adesão. Então, se houver pelo partido a indicação que em determinado dia a participação seria maior, eu posso criar ferramentas, eu posso criar uma previsão editalícia, fazendo com que a convenção do partido X seja no dia tal, por ser expectativamente o dia de maior adesão. Quanto à autonomia, alguma pergunta? Ou está tudo certo? Vou considerar que esteja tudo certo. Aqui, pessoal, procedimento é a parte em que eu falo para vocês. Quem nunca participou de uma convenção partidária, participem. É algo impagável. Vocês não fazem ideia do quanto é conflitante e, ao mesmo tempo, esclarecedor é uma convenção partidária. Lá, não sei, alguém falou aqui dos protegidos, aqui para cima. Alguém falou aqui de protegidos. E é exatamente isso. Sempre chega um em que... Maxwell, isso aí é crime eleitoral, hein? Senhor mesário. Essa questão do procedimento, ela é interessante pelo seguinte, porque ele segue um regramento próprio, é previsto no estatuto e com base na lei. No entanto, no momento da sua realização, tudo aquilo cai por terra e chega com os diretores do partido político aqueles candidatos que são os candidatos chaves, em que, via de regra, salvo se houver uma grande particularidade, todos os demais trabalharão para a sua eleição. E, principalmente agora, com o fim das coligações para a eleição proporcional, o partido ele tem que reunir, de fato, bons nomes e que tenham boas votações para poder manter-se no processo eleitoral. Então, vamos lá. É necessário que o partido faça essa convocação. Primeiro, essa convocação ela tem que ser feita dentro de um prazo razoável e essa convocação ela tem que ser feita por um membro filiado. Se, porventura, for feito por um membro que não seja filiado, ela é nula de pleno direito. Ou seja, ainda que respeite os termos do regulamento, do estatuto, ainda que respeite o prazo, forma, quórum e tudo que esteja previsto em estatuto, mesmo em todas essas condições, se ela não houver sido publicada por um filiado, ela não tem validade. Assim como a presidência do ato. Somente filiados no determinado partido podem presidir a convenção. Professor, pergunta: eu quero sair candidato, posso presidir? Pode. Professor, eu fui chamado pelo partido porque eu sou advogado, sou especialista em direito eleitoral e todos os presentes querem que eu presida essa sessão. Qual seria a recomendação? De que não presida. Se não for filiado, não presida. De acordo com cada estatuto, você pode secretariar, você pode ter um momento de fala, mas não presida. Porque qualquer dos filiados presentes
poderá, no futuro, impugnar essa sua presidência em razão da ausência de filiação. Certo? A convocação, ela tem que ser pública. Ela tem que ter uma publicidade que permita a participação de todos os interessados. Por isso, é necessário essa convocação por carta, por edital, por publicação em jornal de grande circulação. Tudo isso serve para dar a publicidade que o ato exige. A lei dos partidos políticos, ela previa um prazo razoável como se fosse um prazo de 8 dias. No entanto, atualmente não existe um prazo mínimo assinalado, desde que seja considerado razoável. Noutras falas, aplica-se 8 dias ou algo que seja próximo a isso. O que é a convenção? Eu acredito que seja autoexplicativo. Seria a convenção a reunião de membros filiados a determinada agremiação com a finalidade de discutir e estabelecer como será o caminho até o dia da eleição. E, queira Deus, até o dia da diplomação. Se eles caminharão sozinhos, se eles farão coligação, se o candidato A, B, C será o candidato a prefeito. Então, tudo isso é realizado no dia, no momento da convenção partidária. Até aqui, perguntas? Nossa Senhora, quase engoli a mão aqui. Aquilo que eu falei, quando não obedecido às formas previstas no estatuto e de acordo com a previsão legal. É caso de impugnação. No entanto, pessoal, antes de falar do que são os atos impugnáveis, é importante a gente falar que essa impugnação ela só pode ser requerida, suscitada, por quem for filiado. Como assim, professor? Como assim? Significa que eu sou do partido MDB. A Rafaela, que foi a última que comentou aqui, ela é do PT. Significa que a Rafaela, sendo do PT, ainda que ela saiba de algum ponto a ser impugnado na minha convenção, ela não pode. Agora, o Ronivaldo, ele não foi, mas ele tomou ciência desse fato e ele tem prova suficiente de que isso aconteceu. O Ronivaldo, não tendo ido na convenção, mas por ser filiado, ele pode sim suscitar esse ponto que ensejaria nessa nulidade. Certo? Agora, dito isso, quais são os atos que podem ser impugnados e que, eventualmente, levarão à nulidade do processo de convenção, ou seja lá qual for o resultado? São aqueles atos que não permitem o reparo. São aqueles atos que afetam substancialmente o processo eleitoral. Professor, me dê um exemplo de um ato que afete substancialmente o ato eleitoral, o processo eleitoral. Vamos pegar o mesmo exemplo. Estávamos na reunião, eu, o Maxwell, o Ronivaldo e a Rafaela. No momento da eleição, a deliberação aconteceu e ficou definido que os candidatos seriam Arthur, Maxwell e Rafaela. Aí, quem estava presidindo a sessão era o Ronivaldo. E o Ronivaldo, ele é extremamente amigo do Maxwell. O Ronivaldo, como estava na presidência, o que ele fez? Ele tirou o nome do Arthur e colocou o nome do Maxwell. Isso tem um impacto severo no processo eleitoral? Tem. Então, esse ato, ele é passível de impugnação. Agora,
O que seria um ato que também não estaria em conformidade da lei, mas que não ensejaria nessa mesma impugnação? Pensem a ata como um documento público a ser registrado no cartório. E a gente vai fazer um debate sobre isso mais para frente. Se essa ata ela tem que ser rubricada e protocolada no cartório, vamos supor que o João Paulo, sendo secretário nessa convenção, não o rubrique. A falta dessa rúbrica do João Paulo no processo, na convenção, ela tem o poder de levar à impugnação da convenção como um todo? Não, porque é perfeitamente possível a correção desse ato. Então, pessoal, a gente aplica essa regra aqui. Se não houver prejuízo, não haverá nulidade. Se eu puder corrigir o ato praticado, não enseja em nulidade. A nulidade ela será, ou ela será um desdobramento de um ato que não possa ser reparado ou corrigido. Pessoal, ninguém quer falar nada, não? Eu estou falando ininterruptamente desde as 7h20. Alguém habilite o microfone e faça um comentário. Nem que seja para dizer, professor, tudo ok, continue. Alguém. Tudo ok, continue. Beleza? O pessoal aqui é muito tímido, gente. Ninguém habilita o microfone. Uma pergunta que muitas pessoas fazem. Professor, e até quando não era professor, quantos candidatos o partido político pode escolher para participar da eleição? Vamos pegar, por exemplo, a nossa situação aqui. É possível, segundo o artigo 10 da Lei 9.504, que cada partido possa indicar, registrar, lançar a candidatura de até 150% do número de cadeiras que se pretende preencher. Ou seja, se eu tenho para preencher 10 vagas, 15 vai dar dificuldade para fazer a porcentagem. Se eu tenho 10 vagas a serem preenchidas, quanto seria 150% de 10? Quanto seria 150%? Com honorário é mais fácil, né? Pessoal, 100% de 10, 100% de 10 é 10. Acrescenta 50% dos 10, 5. Então, se eu tenho uma disputa de 10 cadeiras, eu posso lançar 15 candidatos como concorrentes ao pleito. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher. Essas particularidades, ela é importante, sim, mas para a nossa realidade, eu gostaria de chamar a atenção aqui. Obrigado, seu Edson. Vamos supor que o partido tenha lançado 10 candidatos. Durante todo o pleito, ele tem que manter essa proporcionalidade. 70% homem, 30% mulher. Se ele tem 10, subentende-se que ele tem 3 mulheres e 7 homens. Se uma mulher sair, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recalcular o número de homens e vou ter que retirar os homens que excederem a essa candidatura. Lembrando que
Eu posso lançar menos do que 150? Posso. Se eu quiser lançar 2 candidatos, eu posso. As minhas chances de ser eleito, de fazer eleitos, elas diminuem à medida que eu diminuo o número de concorrentes, o número de inscritos, o número de levados adiante por essa chapa. Então, nossa senhora, minha coordenação motora, ela está bem. Eu posso, sim, indicar menos candidatos e deixar, por conseguinte, as chamadas vagas remanescentes, que eu, até o período legal, preencherei com outros candidatos que sim que se aplicam às mesmas restrições previstas no momento do registro da candidatura. A vaga remanescente, que foi o último ponto que nós tratamos, ela tem uma particularidade. Eu não preciso de uma nova convenção. Ou seja, os representantes dos partidos, eles podem, ao final da convenção, e havendo vaga remanescente, lançar ou indicar individualmente ou particularmente os candidatos que ele pretenda colocar no pleito. Lembrando que ele tem que continuar respeitando a proporcionalidade 70-30 e que o prazo legal para essa realização é de até 30 dias antes da própria eleição. Professor, o que quer dizer preencher os requisitos legais? Isso quer dizer que se ele tiver que se desincompatibilizar do seu cargo, o que vai ocupar essa vaga remanescente, ele também tem que ter preenchido a regra da desincompatibilização. E se ele não preencher essa regra? Se ele não preencher essa regra, ele não será colocado na vaga remanescente. Todos podem preencher essa vaga remanescente? Não. Aquele que já teve o seu registro indeferido ou aquele que renunciou, eles não poderão entrar nessas vagas remanescentes. Então, teoricamente, as vagas remanescentes, elas são aquelas não preenchidas durante a convenção, que o partido tem para poder alterar a sua proporção. Um detalhe, quando não sobram vagas remanescentes, mas o partido opta por fazer, ele pode fazer, por exemplo, a criação de suplentes para o registro de candidatura. Professor, como que funciona isso? Vamos pensar que o partido lançou 5 candidatos. Desses 5 candidatos, eram 3 mulheres e 2 homens. Está preenchido a regra do 70-30, porque eu posso ter mais, eu não posso ter menos. Então, não posso ter menos de 30% de mulher. Então, preenchidos esses requisitos legais, o partido opta por ter mais 5 suplentes. Então, implica dizer que se houver alguma irregularidade, alguma interferência em determinada candidatura, ela será substituída por algum daqueles suplentes. É perfeitamente lícito ao partido criar uma lista de suplentes. Isso indica uma democracia e uma transparência ainda maior. Certo? Das coligações. Como nós dissemos, a emenda constitucional 97, ela alterou a redação do artigo 17 da Constituição Federal. Portanto, as coligações, a partir dessa eleição de 2020, ela somente acontecerá nas eleições majoritárias e não acontecendo mais nas eleições proporcionais. Em que momento as coligações são criadas? As coligações são criadas durante a convenção. O TSE, ele tem admitido que os presidentes de partidos ou diretórios possam suprir essa coligação que deveria acontecer durante a convenção para acontecer a posterior ou anteriormente.
Então, não há impedimento e não há vedação em que essas coligações sejam constituídas por representantes e não pela convenção. Isso tem reverberado no TSE. O que é importante que nós saibamos sobre as coligações? Primeiro, eu não vou criar uma personalidade jurídica para a coligação. O que ela vai ter é essa personalidade judiciária. Por que eu não me convém ou não me é permitido criar uma personalidade jurídica distinta? Porque ela tem uma natureza transitória. Assim que acabar o pleito, na melhor das hipóteses, assim que for proclamado o resultado, tende a extinguir-se as coligações. Ou seja, a vida dela é por prazo muito breve e totalmente determinado. Então, eu já disse também uma das formas de extinção, que seria com a própria diplomação. Se eu quiser manter essa coligação durante todo o mandato, o nome disso não é coligação, o nome disso é fusão. Então, a coligação ela vai subsistir pelo período da eleição. Um detalhe que eu acho curioso: a coligação ela é de livre nomeação. Eu dou a ela o nome que eu quiser, mas eu não posso fazer referência a pedido de votos, eu não posso fazer menção clara e manifesta a determinado candidato ou partido. Via de regra, o nome da coligação ele está ligado ao projeto político. Ou seja, João Paulo não, que eu não posso fazer menção. A minha coligação, ela tem eu como o candidato majoritário. Aí está lá, no caminho para o sucesso, Uberaba de todos, Uberaba para frente. Uberaba número 1 também não pode, porque faria menção a pedido de votos. Então, o ato de dar o nome à coligação, eu tenho que promover o meu projeto político, certo? Voltando a falar da extinção, ela vai acontecer quando algum dos partidos optarem por sua dissolução. Ela vai ser extinta quando algum dos partidos deixar de existir e for extinto. Ela será extinta quando houver a desistência e não haver nenhum substituto para ser colocado. E, como eu havia dito, com a diplomação. São, portanto, as formas de extinção da coligação. Agora, um ponto para a gente poder esclarecer. Depois de constituída as coligações, os partidos poderão agir em nome próprio? Não. Durante o período da sua vigência, cada um dos partidos assina uma carta em branco outorgando poderes à coligação. Eles poderão, eventualmente, falar individualmente quando eles buscarem meios de denunciar a própria coligação ou de atos praticados pela coligação. Então, eu não posso individualmente agir fora do que prevê a coligação, mas, ao mesmo tempo, se eu não estiver a favor ou se eu souber de algum fato que implique em responsabilização, eu posso sim agir isoladamente. Via de regra, em função dessa personalidade judiciária, a coligação ela agirá em bloco, sem que haja distinção entre os seus partidos membros. E, por fim, as prévias eleitorais. Salvo engano, nas eleições de 2002 ou 2006, o PSDB ele queria promover essas prévias. Não tem nada a ver com o modelo eleitoral norte-americano.
As prévias que nós temos previstas no Brasil, elas não são... não existe uma legislação, a legislação é omissa quanto à sua existência. Então, o que vai acontecer? O partido político, ele está em dúvida se ele lança como candidato a Marilene ou, deixa eu ver aqui, ou a Ana Letícia. Não sabe qual dos dois qual das duas será lançada como candidato. Então, o que vai acontecer? Esse partido político, ele pode fazer de forma aberta para todos ou fechada apenas para os seus filiados, que os interessados manifestem qual das duas opções eles estariam mais propensos a votar. Então, qual seria a finalidade dessas prévias? Nada mais do que antecipar o resultado da convenção. Com um detalhe: essas prévias, de nenhuma maneira, ela substitui a convenção. Por quê, professor? Porque a convenção possui previsão legal, enquanto que as prévias não possuem a mesma previsão. Certo? A Lei Geral das Eleições, ela prevê, no seu artigo 36, que não seja transmitido ao vivo essas prévias eleitorais. Isso tem uma finalidade específica, que por se tratar de um ato interno de cada partido, não faz sentido uma publicidade maior do que a dos seus interessados. Certo? Então, o que seria? Essas prévias, ela seria uma adaptação, vulgo gambiarra, daquele modelo de prévias existente nos Estados Unidos. Não há, como eu havia comentado, uma legislação específica que aborde as prévias. Essas prévias, elas não possuem uma capacidade de substituir a convenção, porém, elas servirão como uma pesquisa eleitoral antecipada. Se eu tenho 5 candidatos e, fazendo essas prévias, eu tenho aquele com o maior número possível de votos, isso me leva a crer que, se o resultado da prévia for mantido em convenção, existe uma chance maior de fazer o eleito. Pessoal, o conteúdo que eu havia planejado para hoje era isso, e agora eu fico aberto às perguntas. Eu vi aqui que acho que a Marilene ou a Marília fez uma pergunta. Marilene, não é feita uma escolha antecipada. O que o partido faz é uma pesquisa de intenção. É livre para que cada membro ou para que cada afiliado coloque o seu nome para poder participar dessas prévias. Não há nada que impeça. O resultado dela tende a ser vinculante. Se não tem legislação própria, isso me leva a acreditar que não vincula, não. Se as prévias falar que você, e não a Ana Letícia, tem um poder maior de voto, mas na convenção isso for revisto, não há um impedimento legal. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? A candidatura, qual? A candidatura avulsa? Não, o que eu ia falar da candidatura avulsa é que, de tudo que nós falamos, ela, na nossa legislação, ela não é possível. A candidatura avulsa, ela é vedada de qualquer maneira. Todo o nosso... Eu vou mandar, Diego, vou mandar sim. Todo o nosso processo eleitoral, ele é conduzido para matar no ninho
a candidatura avulsa. Ronivaldo, você já pode pensar em trabalhar no direito eleitoral, viu? A sua tese é boa, embora você esqueceu de citar o artigo 14 ou 17, que fala que no Brasil vigora a regra do pluripartidarismo e teria que mudar o entendimento jurisprudencial de que, pelo menos no cargo do proporcional, o cargo pertence ao partido e não ao candidato. Mas, assim, já tem um início de tese, tem que trabalhar nela. Vai ser fácil alterar o entendimento? De forma alguma. Pelo contrário. Seu Edson, de fato, ser juiz eleitoral, penso eu, ser uma atividade de excessiva complexidade, por todo o trabalho de pesquisa que você tem que fazer e pela constância em que as normas são alteradas. Não, eu confesso que eu amo política, não tenho muito apreço por políticos, mas política é algo que eu tenho. Pessoal, entrei aqui só para avisar que acabou a bateria do meu computador. Inocentemente, eu não tinha colocado ele para carregar. E era isso que eu tinha para falar. Ainda bem que acabou a bateria agora e não durante a aula, porque senão seria um caos. Então, era isso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Orivaldo, eu não peguei a primeira parte da sua pergunta. Com eles sendo os detentores dos cargos, garantem assim a verba partidária? Sim, é um absurdo legislativo. Mas o acesso ao fundo partidário, eu espero que a partir de 2030 haja um controle, exista um controle maior e que não seja mais essa farra como tem acontecido. Então, eu sou um entusiasta de que isso vai mudar, sim. Essa cláusula de barreira pode ser um grande avanço na nossa legislação eleitoral. Seu Edson, mas isso não vejo a possibilidade. Isso daí demanda uma participação política que nós não temos ainda uma autonomia suficiente. Certo, pessoal? Sem mais, então, um abraço para todos vocês. Quem fez a inscrição, nos falamos na quinta-feira. Aos demais, até a próxima terça. Fiquem todos com Deus, fiquem todos bem e todos saudáveis. Abraço, gente, com Deus.